Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero trabalhar com vocês do segundo ano um tópico dentro da termoquímica, que a gente chama de lei de Hess, tá? Eu sempre dou o exemplo da lei de Hess do seguinte: imagina que eu tenho que ir à escola. Eu saio da minha casa, vou até o metrô, percorro por 5 estações, tá? Saio da estação e vou até a escola. São 3 etapas: casa, metrô, percurso do metrô e o percurso do metrô até a escola. E eu quero descobrir qual o valor, qual o total do gasto de energia da minha casa até a escola. Para isso, eu preciso saber qual é o gasto de energia em cada trecho, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter o trecho um, trecho 2 e trecho 3. Se eu souber cada percurso, se eu souber cada etapa, eu consigo calcular o gasto energético total. Tudo bem até aí? É simples isso? Agora imagina que eu dê os 3 trechos: casa até o metrô, 5 estações de metrô, depois escola, metrô. Tem uma coisa estranha aí, né? O terceiro trecho eu passei ele invertido, certo? O certo seria do metrô para a escola. Como que a gente calcula desse jeito? Ué, eu faço o seguinte: somo a quantidade de energia da minha casa até o metrô, a quantidade de energia das 5 estações e inverto o sinal da quantidade de energia do último trecho. E aí eu tenho o total. Tudo bem? É só inverter o processo. Ou o último exemplo para vocês. Eu passo assim: casa, metrô. Até aí tranquilo. Depois, uma estação de metrô. Depois, metrô até a escola. O que a gente tem? Na etapa 2, eu tenho gasto energético de uma estação de metrô. Para calcular o total, eu faço o quê? Primeiro trecho, normalmente. Segundo trecho, eu multiplico pelo número de estações, que no meu caso são 5. 5 vezes essa uma estação. Mais o último trecho, que é do metrô para a escola. Tudo bem? Então, a gente pode inverter as reações, os processos. Invertendo os processos, eu inverto o sinal. E posso multiplicar os processos. Se eu multiplicar o número de processos, eu multiplico o número de o gasto energético. Tudo bem? Vamos ver isso em termos práticos na química. Tudo bem? Então vamos lá. Então, imagina que eu quero trabalhar com vocês a formação de vapor de água a partir de água líquida. Eu vou até colocar aqui para vocês essa reação, tá? Eu coloco aqui, ó. Eu quero, a partir da água líquida, esse Lzinho de líquido, eu quero produzir água, vapor d'água. Certo? Isso equivale ao quê? Casa do professor, escola. Porém, eu não tenho esse gasto energético inteiro. O que eu faço? Eu tento descobrir o gasto energético no processo intermediário. E aí que a gente tem o seguinte. Vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho, primeiro, água líquida, que foi decomposta em gás hidrogênio e gás oxigênio. Esses dois gases interagiram e formaram água no estado vapor. Tá vendo que nessa situação eu não tenho a minha reação direta em uma única etapa. Eu tenho a minha reação em 2 processos, em 2 passos, em 2 etapas.
Tudo bem? Certo? Então, se eu souber o gasto energético daqui e o gasto energético daqui, ou vamos mudar isso de gasto energético para ΔH, para entalpia. Se eu souber a entalpia desse processo e desse processo, eu posso dizer que é igual a ida direto, a uma etapa só. Tudo bem? Beleza? Então, ó, lei de Hess é o valor da variação da entalpia, ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, é igual, independente do modo como é realizada. Depende somente do inicial e do final. Se eu fiz em 2 etapas, se eu fiz em 3, é o mesmo ΔH se eu realizei em uma etapa só, em um passo só. Tudo bem? No exemplo da água que a gente tem lá, olha lá, todo mundo observando a seta verde. Na seta verde, a gente tem o quê? Ó, água no estado líquido, sendo decomposta em H2O, perdão, em H2 mais meio de O2, certo? E ele gasta uma quantidade de energia, gasta ou libera. A segunda etapa, azul, gente, dá uma olhadinha para a etapa azul. Ele saiu de H2 mais meio de O2 e formou água no estado, vapor d'água, perdão. O que a gente observa? As substâncias que foram formadas no primeiro processo e foram consumidas no segundo processo. O que a gente faz com isso? Eu posso cortar. Se em um processo ela foi produzida e no outro ela foi consumida, ao final eu não tenho. Verifiquem também se é a mesma quantidade. Então eu tenho uma molécula de H2 como produto, uma molécula de H2 como reagente. Meio mol de molécula de O2 como produto, meio mol de O2 como reagente. Vejam, eu consegui eliminar os intermediários. Ao final, sobrou a reação que eu queria? Vamos ver. Sobrou o que? Ó? H2O líquido e vapor de água. H2O vapor. Ao final, sobrou a reação que eu queria? Sobrou. Tem alguma outra substância participando que não era de interesse? Não, eu cortei tudo que eu queria. Então, perfeito. Eu cheguei na reação que eu queria. O que nós vamos fazer? ΔH final é ΔH1 mais ΔH2. Então, ΔH é igual. Qual foi a variação de entalpia do processo 1? Aqui, ó. Processo verde. 286. Mais. Qual foi a entalpia do processo 2? Aqui, o azul. Ficou menos 242 kJ. Somei os dois, obedecendo os sinais. Somei. Aí eu vou conseguir calcular o ΔH, que vai ser 286 menos 242. Isso é um total de 44 kJ. E o sinal é positivo, que indica que é uma reação endotérmica. Perfeito? Absorveu energia. Água líquida tem uma agitação de moléculas menor que a água no estado gasoso ou vapor de água. Tudo bem? Beleza? Então vejam, eu somei etapa por etapa. Agora vamos ver o próximo que eu separei aqui para vocês. Vou puxar a minha câmera para cá para ficar mais fácil. Seguinte, gente. Nesse aqui, eu vou ler o exercício. Um conversor catalítico usado em veículos automotores em seu cano de escape para a redução de poluição atmosférica
ocorrem reações químicas, sendo que uma das mais importantes é... Então, é o seguinte, gente. No escapamento do carro, ocorre a conversão do monóxido de carbono, o CO, que é altamente poluente, em CO2. Não é tão legal, mas é menos poluente. Tudo bem? Então, é o catalisador do carro, do escapamento. É aquela parte mais grossinha do escapamento, tá? Sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são... Ele colocou duas reações. O que ele quer? Que, na verdade, aqui comeu, né? Saiu a pergunta. Ele quer o ΔH dessa reação. Eu sempre digo que esse ΔH é o meu mestre mandou. Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer de tudo para chegar nessa reação. Então, ó, vamos olhar a primeira reação daqui, ó. Eu tenho carbono grafita mais meio de O2, que resulta em CO, perdão. Pessoal, o CO, eu vou chamar essa aqui, ó, para facilitar o entendimento, de primeira etapa. E essa aqui de segunda etapa. Eu vou perguntar o seguinte. Primeira pergunta. Tem carbono grafite na minha reação final? Não tem. Vamos ver o próximo. Tem oxigênio gasoso? Tem. Está do mesmo lado? Está. Mas o oxigênio aparece nas duas reações. Então, sugestão. Substâncias que aparecem em todas as reações, deixa para o final. Outra pergunta. O CO... Aqui, agora eu estou aqui. O CO, na reação de interesse, está como produto ou como reagente? Ó, se a gente olhar, aqui ele está como produto. Na reação de interesse, no meu mestre mandou, está como reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o CO do mesmo lado que o meu mestre mandou, que é a reação de interesse. Para isso, eu vou inverter a reação. Então, eu vou pegar essa aqui e vou inverter. Vai ficar assim, ó. CO resulta em carbono mais meio de O2. Perfeito. Gente, lembra quando eu falei lá no começo da aula que alguns processos a gente inverte o sentido? Lembra quando eu falei que era escola-metrô? Na verdade, eu queria metrô-escola. Quando eu inverto a reação, eu inverto o ΔH. Então, ΔH 1 é igual... Antes era menos 26, mais 26,4 quilocalorias. Beleza? Vamos para a segunda. Carbono grafite não tem na reação, lá de cima, meu mestre mandou. O2 tem, mas tem em todos, então não vamos observá-lo. E CO2. CO2 está como produto aqui, ó. E na meu mestre mandou, está como produto também. E em igual quantidade. O que eu vou fazer? Só vou copiar, tá? Então, vou copiar essa reação aqui. Fica assim, ó. Carbono mais oxigênio forma CO2. Gente, eu tenho que chegar naquela reação lá em cima, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar. Tem carbono na primeira reação como produto, na segunda reação como reagente. Então, o que foi produzido na segunda reação foi consumido. Sumi com ele e que bom, porque na reação global não tem ele. Então, dispensei. Depois, na primeira reação, eu tenho meio de O2 como produto. Na segunda reação, eu tenho 1 de O2. Então, o que aconteceu? Desse 1 de O2 aqui, eu gastei esse meio. Então, a gente vai subtrair. Lados opostos, a gente subtrai. Então, fica assim.
1 daqui de baixo menos meio desse, sobrou meio de O2. Beleza. Professor, e o que mais sobrou? Ó, sobrou o CO e sobrou o CO2. Olha que ótimo. É a mesma, vou até rabiscar. É a mesma reação global. Que bom, chegamos na mesma reação. Então eu manipulei de forma correta as etapas. Tudo bem? E aí, a gente agora vai somar os delta Hs. Pessoal, o da segunda etapa eu não coloquei aqui, mas o ΔH é igual a mesma coisa, né? Menos 94,1 quilocalorias. Tudo bem? E aí, gente, a gente tem que somar as duas. Vou trazer a câmera para cá e vai ficar o seguinte, gente. Eu vou ter ΔH final como sendo... Eu vou colocar o 26,4 menos, por conta desse sinal aqui, tá? Menos 94,1. Tudo bem? Na outra pagininha, eu vou fazer essa subtração com vocês. Ou, se me permitem, eu vou rapidinho, para a gente não atrasar tanto a videoaula, eu vou já trazer esse resultado aqui para vocês. Então, o nosso dá 94,1 menos 26,4. O nosso ΔHF final, né, ΔH final vai ser negativo menos 67,7 quilocalorias. Se é negativo, é exotérmico. Então, o meu processo liberou 67,6 quilocalorias. Tudo bem, gente? Então, só recapitulando e resumindo. O que a gente tem? Observe qual é a reação meu mestre mandou. Ele passou aqui. Foi a única que ele colocou que não tinha o valor de ΔH. Depois ele passou as duas etapas. Verifiquem se as substâncias estão do lado correto. O que é reagente tem que ser reagente, o que é produto tem que ser produto. E depois corte aqueles que se repetem como reagente e produto e some os ΔHs. Tudo bem, gente? Essa é a lei de Hess para a gente calcular sempre o valor de energia ao final de um processo, conhecendo suas etapas. Tudo bem? Beleza, galera? Um grande abraço e tchau, tchau.